A maioria dos bonés de beisebol tem pequenos ilhós na parte de trás. Por um lado, eles impedem que sua cabeça sue demais. Você também pode usá-los para ajustar o tamanho do boné. Se for muito grande para você, passe um cordão pelos ilhoses e aperte. Pode parecer um pouco estranho, mas o boné permanecerá na sua cabeça, mesmo que esteja ventando. Os tênis foram originalmente inventados para jogadores de basquete, e como eles precisavam amarrar seus sapatos da maneira mais confortável, foram criados furos nas laterais. Eles ajudavam os jogadores a amarrar seus tênis da maneira que quisessem, permitindo que o calçado se adaptasse ao pé de qualquer pessoa. Furos adicionais nas laterais dos Converse fornecem ventilação extra, mas eles foram originalmente colocados lá para amarrar os sapatos com mais segurança, porque esses tênis foram feitos e usados por jogadores de basquete também. Originalmente, as bolas de golfe eram lisas, mas há algum tempo, os jogadores notaram que as bolas danificadas pelo uso excessivo voavam melhor do que as novas. Em determinado momento, se começou a produzir as bolas com covinhas. As primeiras bolas de basquete eram marrons porque eram feitas de couro acastanhado, mas essas bolas eram difíceis de ver tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Para tornar o basquete mais visível, se decidiu tornar a bola do esporte laranja, como os cones de trânsito. As linhas pretas na bola de basquete deixam mais fácil jogar. Na verdade, elas são ranhuras ajudando você a controlar a bola. E como os jogadores precisam se mover pela quadra enquanto driblam ou quicam a bola, o controle é crucial. As linhas pretas permitem que você segure melhor a bola. Você também pode guiá-la facilmente em qualquer direção quando ela estiver na sua mão. Se a bola de basquete fosse lisa, você não seria capaz de fazer isso. Por sinal, os pontinhos que cobrem a parte externa da bola servem ao mesmo propósito. As bolas de tênis de Wimbledon são sempre armazenadas a 20 graus Celsius. A temperatura pode influenciar o quanto elas quicam. Quando a bola está quente, as moléculas de gás dentro dela se expandem. Isso faz com que a bola quique mais. Depois que a bola esfria, as moléculas encolhem, fazendo o oposto. Se você já jogou sinuca, deve conhecer bem essa mesa verde. O jogo se originou por volta do século XIV, 5 séculos antes do basquete. Naquela época, as pessoas não tinham mesas de sinuca, é claro. Então elas jogavam ao ar livre, no gramado verde. Mais tarde, o jogo foi levado para dentro de casa para que pudessem jogá-lo mesmo quando estivesse chovendo. E o verde nostálgico foi mantido para dar a sensação de estar em um gramado. Há sons que a maioria das pessoas não tolera, como o som de uma unha em um quadro negro ou alguém arranhando uma janela. Este barulho irrita a amígdala. Essa é uma pequena parte do cérebro que controla as emoções, incluindo medo e instintos de sobrevivência. Alguns queijos têm buracos chamados de olhos. Esses olhos são feitos por bactérias usadas no processo de produção. Quando o queijo está quase pronto, essas bactérias liberam dióxido de carbono, e esse gás forma bolhas, que mais tarde se tornam os olhos do queijo. Viu só? Quando um cirurgião vê vermelho por um longo tempo durante uma operação, seus olhos reduzem a sensibilidade a essa cor. Tons de vermelho se misturam, e os médicos não conseguem ver claramente as nuances do corpo humano. Mas áreas azuis ou verdes ajudam a refrescar sua visão. Os olhos descansam por um segundo, e depois voltam à cor vermelha novamente. Se um médico olhar para o seu jaleco branco durante a operação, pequenas manchas verdes podem aparecer em seus olhos. Você pode verificar por si mesmo. Olhe para algo vermelho por alguns minutos e em seguida vire o olhar para uma folha de papel branca. Você verá essas manchas de tom esverdeado. Então, os médicos usam vestes azuis para não se distraírem. Além disso, hospitais diferentes podem ter suas próprias regras. As vestes podem ser de cores diferentes de acordo com a hierarquia. Isso é necessário para distinguir um médico de um enfermeiro ou estagiário. Enquanto isso, os pacientes do hospital ainda precisam usar aquela veste aberta nas costas. Cuidado com o que está atrás de você. Já se perguntou por que a maioria dos médicos tem caligrafia ruim? Não tem uma aula na faculdade de medicina para aprender a escrever com letra ruim. A razão pela qual é tão comum é que os médicos estão sempre com pressa e escrevem o mais rápido possível para manter o impulso. Então não há tempo para se preocupar em escrever bonito. Além disso, tenha em mente que você não é a única pessoa para quem eles escrevem uma receita ao longo de um dia. Os médicos escrevem muito, trabalhando por 10 horas seguidas, e estão muito cansados na maioria das vezes para lhe dar uma receita escrita apropriadamente. Você provavelmente notou que os assentos de trem e ônibus são cobertos de tecidos com padrões estranhos. Tem alguma ideia do porquê?
Esses padrões são usados para cobrir possíveis germes e manchas nos assentos. Quanto mais vibrante a cor e mais padronizada ela for, mais difícil será para um passageiro notar uma mancha e sentir nojo. Além disso, os padrões geralmente são tão feios que ninguém quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então sim, o padrão está lá para fazer você desviar o olhar, e se você olhar, para torná-lo menos perceptível. Nenhum ônibus jamais terá assentos brancos lisos, eu te garanto. Tipo, por que os ônibus urbanos não têm cintos de segurança? Os ônibus são, em geral, muito mais seguros do que os carros, porque foram projetados dessa maneira. A ideia por trás disso é chamada de compartimentalização, o que significa que os assentos têm encosto alto que absorve energia. Os assentos também são colocados próximos um do outro, então há menos espaço para se mover em caso de impacto. Além disso, em um ônibus, os passageiros se sentam bem alto do chão, e em caso de colisão, a força é absorvida pelo piso do ônibus e não pelas pessoas dentro. E mais, um ônibus é muito mais pesado do que a maioria dos outros veículos, e mesmo que haja uma colisão, ele distribui a força de maneira diferente de um carro comum. Devido ao seu peso, muita força é absorvida, e os passageiros do ônibus não experimentam muita força de esmagamento. Então, ônibus pequenos e leves que também não podem distribuir a força realmente exigem cintos de segurança. E temos que lembrar que os ônibus andam mais devagar, o que minimiza o risco de um acidente em geral. Os ônibus têm volantes enormes, são maiores do que os carros comuns e também são muito mais pesados. Então é mais difícil de fazer uma curva com um, pois é necessária uma força muito maior do que para um carro. Um volante maior com um raio maior permite que o motorista mude de direção com mais facilidade e requer menos força do que se o volante fosse menor. Caminhões têm volantes grandes pelo mesmo motivo. Mas você já viu aqueles brinquedos de pelúcia que alguns caminhões prendem na frente? É apenas uma maneira de os motoristas personalizarem seus veículos. É como um mascote que identifica o caminhão ou o motorista. É também uma maneira de comunicar ao mundo que o motorista do caminhão não é necessariamente assustador e durão, mas uma pessoa normal e inofensiva da qual você não deve ter medo. Pelo menos é assim que alguns caminhoneiros explicam. Na Ásia, também há uma crença de que acidentes rodoviários são causados por fantasmas, e brinquedos pendurados são uma maneira de distrair os fantasmas e evitar danos ao caminhão. Se você comprar um relógio ou vir uma foto dele, ele provavelmente mostrará o horário de 10:10 por padrão. A única razão por trás disso é que é visualmente bonito. Você pode ver os dois ponteiros e eles não se sobrepõem. Além disso, é simétrico e agradável e enquadra o 12. E por fim, faz uma forma sorridente que emite uma vibração positiva. Colchões geralmente têm esses padrões decorativos de costura. Se você já viu um vídeo de bastidores, deve ter notado que eles batem a claquete antes de cada cena. Este barulho ajuda muito na fase de edição. O filme e o áudio são gravados separadamente e sincronizados posteriormente. A claquete faz aquele som seco no início de uma cena de filmagem, e é mais fácil encontrar onde a cena começa para adicionar o áudio. Outra razão é dar mais detalhes sobre o trecho a ser filmado. São adicionadas informações sobre a cena, trazendo o número do take, a data de filmagem, o ângulo da câmera e outras coisas importantes que facilitam a passagem por centenas de trechos de vídeo durante a edição. Abas triangulares em pequenas caixas de suco podem ajudar e evitar derramamentos indesejados. Se você as virar e usar como alças para a caixa, não pressionará a embalagem para que o suco não seja espremido para fora de maneira incontrolável.